Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje, nossa paraxá se chama Beshalach, ao enviar. E esta paraxá, ela é muito importante e muito interessante, porque nós vamos tratar de assuntos que vão nos confrontar em alguns aspectos da nossa vida. Então, a paraxá começa falando sobre a saída do povo de Israel e o princípio da caminhada desse povo do deserto. E a primeira coisa que a paraxá diz, quando Faraó deixou ir o povo, Elohim não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Elohim disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, não volte para o Egito. Os irmãos percebem que aqui tem alguma coisa muito interessante, tem um princípio aqui nesse versículo. Será que alguém enxergou qual é o princípio? Não? Quem é que está dando as ordens para que o povo possa caminhar? O Eterno. Qual é o princípio que nós tiramos daqui? Nossa vida não está sob a nossa direção, mas sob a direção do Eterno. Você entende isso? Então, o Eterno sabe qual é o melhor caminho para que nós não nos confrontemos com a guerra. Em guerra a gente vai ter todo momento, em todo lugar, mas existem caminhos que evitarão a guerra. Eu não sei dos irmãos, mas eu sou da paz. Como diria o meu pai, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro eu dou uma boiada para não sair. Entendeu? Então, há uma necessidade de nós compreendermos isso. Os irmãos sabem como é que se chama o exército de Israel? IDF, ou em português, Forças de Defesa de Israel. Israel Defense Forces. Por quê? Porque Israel se defende. Mas depois que atacam, nós somos mestres do contra-ataque. Então, aqui o povo, o Senhor sabe com quem ele está tratando. E o Senhor sabe que ele tem caminhos pelos quais ele nos conduz para que evite que nós passemos por guerras. Cada um tem um nível de guerra que suporta. Existem pessoas que passam por situações que outros não suportariam. Então, o Senhor, sabendo disso, ele diz o seguinte: vou levá-los pelo caminho mais longo. Porque a Torá diz que o caminho da terra dos filisteus, ele era mais curto. Eles iam chegar em menos tempo, mas iam se defrontar com problemas que poderiam levá-los a desistir de tudo. E o objetivo não é esse. O objetivo é quando se entra numa guerra, você entra ou para matar ou para morrer. E geralmente quem entra na guerra não entra para morrer. Ok? Eu não sei, alguém aqui gostaria de morrer? Não, né? Está todo mundo querendo viver, né? Que bem, essa palavra de ontem disse isso, né? Nós queremos viver. Então, perceba que por trás disso tem a psicologia do Eterno. Ou seja, ele, conhecendo a estrutura do ser humano, já nos guia, já nos conduz em nossa vida aqui na Terra por um caminho em que ele vai facilitar as coisas para nós. Isso não significa que nós não vamos ter problemas, mas significa que nós vamos ter menos problemas. Até porque o problema é uma forma de crescimento, é uma via de crescimento, para que nós possamos compreender e amadurecer através dos nossos erros e dos nossos acertos. Então, tem essa questão onde o Senhor está conduzindo o seu povo.
E muitas vezes nós não compreendemos os caminhos pelos quais o Senhor nos coloca. Nós olhamos para uma situação e falamos assim, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? A questão não é por quê. O porquê nós sabemos, para nosso treinamento e crescimento. Isso é uma coisa clara, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas nós nos questionamos, mesmo assim. A questão é, Senhor, quando vai terminar o treinamento? Quando é que eu vou estar pronto? Você entendeu? A pergunta, muitas vezes nós estamos fazendo a pergunta errada, no tempo errado, querendo saber algo que não é da nossa instância conhecer, porque nas instâncias superiores o Senhor está preparando tudo. Só que Ele quer treinar um povo aqui. Esse povo, ele está saindo do Egito, mas ele vai se tornar um povo guerreiro. Mas vai se tornar quando? Na caminhada. Na sua caminhada até Canaã, eles saem de escravos a guerreiros. É um progresso muito grande. Então, como vai se dar esta situação? Através do treinamento no deserto. Então, o deserto não foi o lugar para onde o Eterno levou Israel para que eles morressem ali, mas para que ali eles fossem treinados. Ok? O deserto só é túmulo para quem murmura. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Quem não murmura não morre no deserto, passa por ele. Só lembrando de novo, deserto é lugar de passagem, não é lugar definitivo, não é morada definitiva. Então, nós temos que compreender que quando nós passamos por qualquer problema, e a gente fala assim, eu estou passando pelo deserto. Então você tem que olhar e falar para si mesmo, estou em treinamento, Senhor, qual que é o próximo passo? Né? Quem já foi militar aqui, nós temos aqui gente que já foi militar, sabe como é que é. Sabe o seguinte, quem pode manda obedece quem tem juízo, é assim que funciona. E se o camarada não obedecer, punição. Não é assim que funciona? Então, nós temos que entender isso aqui. Ou nós paramos para pensar o seguinte, eu estou sendo treinado para obedecer. Eu estou sendo treinado para ouvir e reagir da forma como a palavra me ensina. A ordem já foi dada, os comandos já foram dados, eles estão registrados aí na nossa Bíblia, na nossa Torá. Mas eu tenho que parar para obedecer e ter a reação correta ao que eu estou ouvindo. Portanto, esse povo agora vai ser levado para um outro caminho. A Torá diz o seguinte, Elohim então fez o povo tomar uma trilha indireta pelo caminho do deserto para o Mar Vermelho. E os israelitas estavam bem preparados quando eles deixaram o Egito. Então veja bem, eles foram para o Mar Vermelho. A tradução nossa está horrível. Ali não é o Mar Vermelho, ali é Yam Suf, o Mar dos Juncos. Só que essa palavra Yam Suf, ela é uma palavra que ela tem uma conotação espiritual muito forte, mas muito forte mesmo. Então, quando nós estamos falando aqui de Yam Suf, nós estamos falando de algo que está ligado com o livro de Apocalipse. Aí, eu faria uma pergunta para os irmãos. Qual que é a conexão que Yam Suf tem com o livro de Apocalipse? Alguém sabe me dizer? Porque veja bem, aqui nós temos essa palavra Yam Suf, ela pode ser traduzida, ela pode ser lida como Ein Sof,
que é o mar do fim, ou o mar da eternidade, um caminho para a eternidade. Então, nós vamos ver que aqui tem um mistério muito interessante, e a conexão que nós temos da Torá, desta porção da Torá, com a Brit Hadashah, em Apocalipse 19, quando se fala de uma grande multidão que foi ouvida a sua voz no céu, gritando: aleluia! Salvação, glória, honra e poder seja ao eterno nosso Criador. Isso é um cântico de vitória que vai ocorrer após a travessia, não antes. Então, a gente vai perceber algo que é extraordinário. O que é que nós vamos perceber? Que a travessia ia ser um momento histórico para a vida deles. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando o Senhor te colocar diante de um grande obstáculo, aquele é o momento de fazer história na sua vida. Você entendeu? Quando os israelitas chegaram ali, eles disseram assim, eles começaram a ouvir Faraó atrás deles. E o que a Torá diz? Eles tiveram o quê? O que está escrito aí na Torá? Alguém me fala aí, por favor. Eles tiveram medo, temor. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque eu gostaria de explorar um pouco isso aqui. Irmãos, por que a gente tem tanto medo do desconhecido? Por que a gente tem tanto medo quando a gente se vê diante de uma situação que nós não conseguimos entendê-la? Qual é o problema? Qual foi a marca que Satanás deixou na nossa alma, que faz a gente tremer diante de certas circunstâncias e de outras não? De outras nós nos transformamos em leões, mas aqui os leões viraram todos gatinhos. O único leão era Moshe. Por que isso? Faraó está atrás. Ah, Rabino, mas eles acabaram de ser libertos. Faraó é o ex-senhor deles e que está vindo atrás. Ok? Eles estão com medo de ser escravos. Será? Se você ler o texto da Torá, o povo diz assim: por que você trouxe a gente para morrer aqui? Não tinha sepultura lá no Egito para a gente morrer lá? Você percebeu o que eles estão dizendo? É melhor morrer do que a gente ver o problema resolvido. Nunca aconteceu com a gente. Aleluia. Nunca. Não é verdade? Tem um problema. Ah, mas minha vida acabou. Já não vai mais dar isso, não vai dar certo. Agora, por quê? Depois de verem um ano de milagres. Imagine você vendo o Senhor fazer milagres durante um ano contra os seus inimigos e devastando a terra, e você num lugar protegido, enquanto lá está caindo bomba, na sua casa está tudo tranquilo, nem barulho você ouve. Enquanto está tudo dando errado para todo mundo, você está caminhando tranquilo. Está morrendo gente lá, na sua casa não morre ninguém, pelo contrário. Coisas muito boas estão acontecendo. Tem praga acontecendo em todos os lugares, e na sua casa, nada. Tem a bênção do Senhor. E aí vem a pergunta: será que eles não conseguiram em um ano absorver tudo isso? Será que nós, depois de tantos anos servindo a Yeshua, não conseguimos absorver isso e olhar para uma situação e dizer assim: espera aí, isso é mais um motivo para glorificar o nome de Yeshua?
Eu não tenho que me abalar com isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou querendo ensinar um princípio para você aqui. Quando você se vê diante de uma guerra, não reaja de forma negativa. Pense o seguinte: é mais um motivo para papai fazer o milagre. E aí tem o líder. Tem o líder. Um momento em que o líder agora vai chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, e eu? O que eu faço mesmo? Aí é o sacerdote. Cada um dos homens que estão aqui precisam agora se posicionar para pensar o seguinte: quando a guerra se levantar contra você e você vê o inimigo, ao invés de ficar acuado, chorando, pai, o que eu tenho que fazer? E o que o Eterno diz para Moshe? Diz aos filhos de Israel que é para parar o que você está fazendo? É para parar a sua vida? É para desanimar? É para marchar, continua caminhando. O princípio aqui é: homens, sacerdotes, não parem, continuem adiante no caminho, porque a sua família vai te seguir. Aleluia. Depois disso, vai ter que dar uma ordem para ele: levanta o teu cajado e dá uma ordem para o mar abrir. De novo você, meu querido irmão, autoridade. Ah, meu, Moshe era Moshe. Não é isso? Não. O que Moshe tinha que nós não temos? Mais intimidade com o Eterno? Esse é um obstáculo para você? Isso é uma pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta e estou te pressionando aqui de uma forma muito gostosa? Sem brigar com você. Esses lindos olhos azuis aqui olhando para você agora. É para você parar e entender o seguinte: nesse momento, a gente precisa usar a nossa autoridade. Você vai precisar colocar a mão na situação e dizer assim: não, eu não aceito isso aqui não. Eu me levanto contra isso aqui, esse mar tem que abrir para mim. Ontem nós ouvimos que Ezequias pegou as ameaças do rei da Síria, não foi isso? E levou diante do Eterno, falou assim: Senhor, está aqui a afronta aqui, Senhor. E o que o Senhor falou? Pode descansar, filho, deixa que eu vou fazer minha parte aqui, eu vou mostrar quem sou eu. Ezequias mobilizou o exército, chamou todo mundo para ajudar ele? Não. Mas o capitão das hostes celestiais dos céus deu uma ordem, veio um anjo. Matou um pouquinho, só 185 mil, não foi isso? Você está entendendo onde eu quero chegar? As armas que o Senhor vai usar não são as mesmas que nós, mas depende da nossa ação. Eu não posso ficar inerte, parado. Ai, eu estou paralisado. Ai, Senhor, o que vai ser? Ei, acorda. Levanta o teu cajado e dá uma ordem para o mar abrir. Porque você vai abrir uma passagem para a eternidade. Como é que chama isso? Como é que na nossa linguagem nós chamamos isso? O portal. Você pode gerar um portal para a eternidade a qualquer momento. Você está entendendo isso? Eu estou falando com os homens. Óbvio que você que é mulher, se não tem homem, vai você. Como diria aquele grande poeta: não tem tu, vai tu mesmo. Olha que legal, né? Você entendeu? Então, na realidade, nós temos que ser fortes. Quando os homens falham, as mulheres precisam se levantar. E nós vemos isso na Bíblia. Quando houve a ausência de alguns homens, foi necessário que mulheres fortes
se levantassem. E aí, para vergonha nossa, deu certo, porque elas fizeram o papel que nós deveríamos fazer, homens. Mas aqui é necessário que um homem faça alguma coisa, e Moshe fez. E a Bíblia diz que o Espírito soprou, e o mar se abriu. E não em duas, ou não em uma passagem como Hollywood mostra, mas em 12. Eu já falei sobre isso para vocês aqui. Cada tribo passava por um portal que foi aberto. E quando as tribos passavam, o Midrash diz que as crianças, algumas delas diziam: papai, estou com fome, mamãe, eu estou com fome. E das paredes de água brotavam os alimentos para aquelas crianças. Entenda o que eu estou querendo te dizer, que o milagre é tão grande, que até quando os teus filhos falarem assim: papai, eu preciso de alguma coisa, vai vir na sua mão sem você fazer esforço. Aleluia. Por quê? Porque teve alguém que falou assim: eu vou obedecer. Enquanto tinha alguns que queriam morrer. Ah, nós vamos morrer aqui? Por favor, vamos nos levantar. Essa paraxá ensina isso como princípio de vida para nós. Há que olhar para essa situação toda e dizer assim: eu não vou deixar isso para trás, não. Por quê? Porque quando eles atravessaram o mar, há um resultado do outro lado. Moshe disse para os judeus o seguinte: os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês vão ver a semana que vem. Ah, não? Vocês vão ver eles quando? Nunca mais. Eu não tenho coragem de dizer nunca mais, porque toda vez que você diz nunca mais acontece, né? Mas quando o Eterno diz nunca mais, é nunca mais mesmo. E foi o que o Eterno disse. Aí você veja que quando o Eterno falou isso, eles atravessaram o mar. O Espírito Santo aplanou o caminho e secou. E a Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos. O mar tinha acabado de abrir, como é que estava tudo seco? O leito do mar, como é que secou tão rápido? Você sabe o que eu estou querendo te dizer? Que o milagre vai ser tão grande, que até aquilo que era contra você, vai te beneficiar. E o que aconteceu é que, quando o faraó que veio atrás, viu que o povo já estava lá no meio da travessia, faraó olhou e falou assim: ué, se eles foram, nós também vamos. Só que, para Israel, o chão estava seco. Eles foram com as carruagens, e as carruagens atolaram no chão seco. Como que pode? Chegou um momento que eles disseram o seguinte: o Deus de Israel luta com eles e contra nós. Enquanto nós estivermos obedecendo, o que vai ocorrer? O Senhor vai fazer com que o nosso inimigo não consiga nos alcançar. Aleluia. Isso gera o quê? Paz no nosso coração, tranquilidade. Mas antes disso houve medo. Houve medo por quê? Porque eles viram algo que gerou uma proximidade com a opressão que eles tiveram no passado, no Egito. O que aconteceu foi o gatilho. E o diabo implanta nas nossas almas gatilhos. E nós temos que identificar o gatilho para dizer assim: Senhor, eu não quero mais ter medo de tal situação. Por quê? Enquanto eu e você estivermos livres desses gatilhos, a cada momento nós vamos estar mais fortes. E vamos estar sendo blindados destas situações.
E o interessante é que quando o povo chegou do lado de lá, a mesma mão que abriu, fechou. O mesmo cajado que foi levantado para abrir, agora é levantado para fechar. Quem tem a chave é o líder. Homem, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quem é que tem a chave da autoridade da sua casa? Eu estou fazendo uma pergunta para os homens aqui. Dá para responder, por favor? Você, use a chave que você tem. Abre quando precisar abrir, mas fecha quando tiver que fechar. O Senhor falou para Moshe, fecha. Quando Moshe levantou o cajado, os egípcios que estavam chegando, viram o mar caindo sobre eles. Aquilo que para Israel foi rota de escape, para eles foi o quê? A condenação. O objeto da condenação estava ali. O mesmo mar que salvou Israel julgou os egípcios. Quando o diabo levantar alguma coisa contra você, o mesmo objeto que o Senhor vai usar para trazer livramento para você, será usado para trazer julgamento contra o seu inimigo. Fique tranquilo quanto a isso. A justiça do Senhor fará isso. Então, quando acontece isso aqui, eles então veem os egípcios morrendo, os seus corpos boiando, e as riquezas que estavam nas carruagens e nas vestes dos egípcios, por uma estranha coincidência, vai boiar do lado da praia onde os israelenses estão. Você entendeu? Ou quer que eu explique? Até a riqueza que o seu inimigo ainda vai ter, vai vir para você. Glória a Deus. Por isso nós não temos que ter medo. O que o inimigo fez para construir algo contra mim e contra você, o Senhor vai reverter isso e vai fazer com que a riqueza que era dele venha para você. E aí a Bíblia diz que o ímpio ajunta, mas quem recebe, quem desfruta, o justo. Eu estou chamando agora essa palavra sobre a nossa vida. Não só sobre a sua, sobre a minha também. Que, Senhor, que o ímpio que tem juntado possa nos entregar para nós podermos desfrutar. E quando eu digo desfrutar, é desfrutar de verdade. Eu não sei o que você acha que é desfrutar. Eu tenho uma concepção, você pode ter outra. Mas a gente precisa que essa palavra se cumpra na nossa vida. E quando isso aconteceu, do lado de lá, nós tivemos então o povo que começou a celebrar. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente tem uma grande bênção, quando a gente recebe uma grande bênção, nós celebramos? Você que está aqui me ouvindo, você viu o silêncio? Isso significa não. Vou ensinar mais um princípio agora. A celebrar todas as nossas conquistas. Deu certo? Celebre. Aqui o povo começa a dançar, e aí aparece uma senhora. Ela tinha quantos anos naquela época? 86. Uma senhora de 86 anos, uma jovem senhora, uma moçoila de 86 anos, ela sai, cata o tamborim e sai pulando e chamando a mulherada para dançar e para cantar. Cadê as mulheres? Foi com os homens, agora eu vou usar um ditado lá de Minas Gerais: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Agora vamos para as mulheres. Cadê as mulheres aqui? Cadê vocês celebrando as vitórias?
Ou vocês já estão tão acostumados que não estão mais se importando com o que está acontecendo? Misericórdia mesmo. Há um princípio aqui, irmãos, de nós nos alegrarmos. E a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar sempre. E uma outra coisa que a Bíblia diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando eles atravessaram o mar, eles atravessaram para o mundo infinito, eles estavam do lado de lá, aquilo representa que eles estavam no Olam Rabá, no mundo vindouro, diante do seu Senhor. Isso aqui vai acontecer no arrebatamento. E o que vai ocorrer, irmãos? Vai ser algo tão espetacular, que nós vamos ser levados para uma festa. Isso aqui é Apocalipse puro. Você está entendendo isso? Nós vamos chegar lá. Eu espero que não tenha nenhum daqueles irmãos que fala assim: Yeshua, o que eu vim fazer aqui? Por favor, né? Eu espero que nós cheguemos lá, logo que a gente estiver subindo já. Eu acho que a gente já deve subir pulando, né? Já subir com as vestes brancas, já subir gritando para Yeshua. Porque aqui esse povo, através das mulheres, eles perceberam o que tinha acontecido. Houve alegria, houve regozijo, porque eles olharam para a situação deles antes, durante, porque a pressão emocional ainda ocorreu durante a travessia. Quando eles chegaram do lado de lá e o mar fechou, estamos salvos. Cadê os egípcios? Morreram. Então agora é hora de celebrar. Os irmãos entenderam? Chega um momento que nós temos que celebrar. E é interessante que a Bíblia separa um dia para fazer isso. Como é que é o nome desse dia mesmo? Que, por uma estranha coincidência, é hoje. Nós estamos num momento de alegria e celebração. Temos que nos alegrar, porque esse é um princípio da palavra do Senhor. Isso significa que enquanto nós estamos aqui obedecendo, no céu há um movimento a nosso favor, para que os nossos inimigos sejam derrotados. Aleluia. Cada um aqui tem um inimigo em particular, que muitas vezes é invisível e te ataca pelas costas. E se der tempo nós vamos falar dele ainda, que é Amaleque. Mas o que o Senhor faz? Nos protege para que esses ataques não ocorram, ou quando ocorrerem eles sejam minimizados, para a gente acabar não levando prejuízo. Mas olha que coisa extraordinária. O Senhor então fez com que esse povo pudesse celebrar, porque eles viram um protótipo da Hadashah Yerushalayim, que é a Nova Jerusalém. E lá no livro de Apocalipse está escrito que a Nova Jerusalém tem 12 portas. E em cima de cada uma das portas tem o nome das 12 tribos. É uma coisa tão interessante, irmãos, a gente vê, só um momentinho que já vou te passar, que a palavra diz que o que nós estamos afirmando aqui é que o mar se dividiu em 12. E lá no Salmo 136, verso 13, diz assim: aquele que dividiu o mar vermelho, e em hebraico está assim, em 12 partes, porque a sua benignidade é para sempre. Legozer Yamsuf Ligetzarim que Leolam Hasdo. Ou seja, ele dividiu em 12, e cada um entrou para se alegrar pelo seu espaço. Nós vamos entrar na Hadashah Yerushalayim, cada um debaixo do portão da sua tribo. Vai estar lá o nome das 12 tribos, como estão nos estandartes aqui. Quando nós chegarmos lá, vemos os estandartes da tribo fulana de tal.
nós vamos entrar por ela para poder estar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Sua pergunta, pastor. Shabbat Shalom, Rabi. Shabbat Shalom. Em consideração ao que o senhor falou em relação às 12 portas, mesmo com toda a história que foi aplicada para nós desde a infância, que só foi uma passagem, mas sabemos agora que é 12 passagens. Por favor, pode ser uma dúvida até da maioria de outras pessoas fora, que vai ficar gravado. E como houve 12 aberturas, como identificar nos dias de hoje essa abertura pelo tipo ou pela tribo que nós somos hoje? Porque no mundo atual nós identificamos como uma única porta, mas na verdade são 12. E depois veio a questão da Nova Jerusalém em relação ao que o senhor falou, a estrutura dos muros, tem 12 portas, e um dia nós entraremos por porta de cada tribo. Hoje nós estamos assim, vamos dizer, sem identificação tribal. Exatamente. E aí, baseado em cima disso, como nós aplicamos no dia de hoje isso? Como identificamos, além do Shabat, o portal do Shabat, e como aplicamos no dia atuais? Sim, então respondendo as duas perguntas. Não dá para identificar hoje, a menos que nós fizéssemos um teste de DNA, que tem um marcador para identificação. Só que esse teste ele só é feito num lugar do Brasil. Eu não vou falar aqui por questões óbvias, né? Mas é um teste caríssimo, onde se tem hoje 14 marcadores, que são as 12 tribos dos Leviim e dos Kohanim, que são os levitas e os sacerdotes. Ok? Então, isso é muito interessante. Então, nós vamos ter que andar pela fé, entendendo o seguinte: quando a gente chegar lá, vai ser dito de que tribo nós somos, mas a não ser que haja um movimento aí e que essa entidade permita que esses testes sejam feitos para que os marcadores sejam separados e possa se dizer a identidade tribal de cada um de nós. Mas fora isso, a nossa grande preocupação não é com a tribo, é com a porta, que é Yeshua. Nós não nos perdermos de entrar pela porta. Ok? Então, eu quero saber de que tribo eu sou e tudo. Eu também gostaria de saber. Mas hoje, para mim, o que importa mais é continuar com Yeshua, firme com Ele, para que nós não nos percamos. Porque quando a gente pega e lê aquele texto de Apocalipse, houve uma grande festa na eternidade. Por quê? Por causa da vitória do Senhor. Aqui o povo de Israel fez festa por causa da vitória do Senhor. Eu gostaria que os irmãos pudessem, mais uma vez, compreender o seguinte: o Eterno, Ele é um Deus festivo. Nós temos 7 festas anuais e uma semanal. Então são 54 mais 7. Só isso. Então nós temos pouca festa no ano. Entendeu? E a gente deveria aproveitar isso para que nós possamos intensificar nossa confiança no Senhor. Lembrando que os ciclos eles abrem e fecham de 7 em 7 dias. E 7 está ligado à plenitude. Ou seja, eu tenho que parar e pensar assim: puxa vida, eu tenho que cantar o Senhor. E aqui eles vão cantar, e os filhos de Israel entoam uma shirá. O que é uma shirá? É um cântico profético de vitória. Você entendeu? Quando você canta, você está reafirmando e profetizando ainda mais a sua vitória. Pois não? Rabina, é só um pontinho para a gente somar. Que o senhor falou sobre nós estamos vulneráveis ao medo. Sim. Que o medo ele é um gatilho. E traduzindo para nós aqui, que é muito importante a gente fixar que o que é um gatilho? O gatilho é uma resposta emocional, como o senhor falou certinho aí, de um trauma, de uma situação, e que chama aquilo a existência de volta. Mas o que a gente fica, e nós temos que mudar esse conceito, porque ele é real, a gente só não toca, não fala sobre ele,
que o gatilho ele é uma resposta a um estímulo e ele é positivo ou negativo. E a tendência do ser humano é só trazer o negativo. O negativo. Aí os judeus que estavam lá, eles tiveram a oportunidade de ter o gatilho dos milagres. E eles foram para o lado da escravidão, da morte e tal. Isso para nós hoje é uma lição, é um princípio que a gente pode muito bem chamar a existência, como a palavra diz, para a nossa mente, todos os benefícios, é o que o Senhor está dizendo, que o Senhor já fez por nós. Sim. E esse gatilho emocional, ele, em vez de gerar esse desconforto, a gente tem que gerar a alegria, festejar e não ficar desconfiado, né? Aí entra naquela síndrome da Gabriela de novo, né? Nascer assim, viver assim, morrer assim. E a gente tem que mudar, virar a chave. E eu acho importante, como o pastor perguntou agora, qual que é o nosso gatilho agora? Qual é a nossa porta? A nossa porta está em Yeshua. Ela não tem como a gente ficar, agora eu não sei e tal. O Senhor respondeu para a gente, então isso é acionado no nosso consciente. Era só para somar e tudo isso. Percebeu? Eu só queria até falar uma coisa, irmãos. Enquanto a André estava falando, eu me lembrei de um versículo. Quando acontecer alguma coisa comigo e com você, o que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Elohim, ao Eterno. Qualquer coisa que acontecer não vai ser negativa. Por isso eu tenho que parar e compreender o seguinte: eu tenho que acionar o gatilho positivo e não o gatilho negativo, porque aquilo vai contribuir para o meu bem. Mas, Rabino, não parece que na hora é para o bem. Eu sei disso. A gente vive isso toda semana. Essa semana aconteceu um negócio com a gente, nós ficamos muito tristes. Depois nós fomos falar e falamos: Senhor, está aqui a situação, vamos lá, Senhor, muda isso aqui para a gente. Eu estou esperando acontecer. Mas por quê? Porque nós passamos a enxergar isso de uma outra forma. Na hora, irmãos, não é o impacto que o ser humano sofre é igual para todo mundo, ele abala a gente. Alguns são alguns momentos, outros são algumas horas. Mas a gente tem que parar para olhar e falar assim: peraí, e o que o Senhor já fez por mim no passado? Ele mudou? Se ele não mudou, e não mudou de ideia a respeito de mim e de você, ele era, ele é, e ele sempre será. Ou seja, vai dar tudo certo. Pois não, Marcos? Então, Rabino, na verdade, é só para complementar também uma forma que a irmã falou, e que o próprio pastor Rodney falou, o senhor também falou. Eu acho que a grande questão é confiar. Né? O que falta para a gente, às vezes, é confiar. Né? A gente realmente crer que está tudo no controle. Né? Então, o Yeshua veio para ratificar, né? Não retificar, mas ratificar o que já foi dito, né? Naquela parábola, na verdade foi contado, né? Que ele apontou para Kefa onde jogar a rede, que eles seriam depois pescadores de homens. Isso indica aqueles que são os filhos de Israel que estavam perdidos, que é justamente a resposta que o pastor falou. Mas que tribo pertencerei? A gente não precisa saber, porque Yeshua sabe onde joga a rede. É verdade. E a rede já foi jogada. E nós fomos pescados por essa rede. Nós somos os peixes desta rede. Entendeu? Então hoje, a gente, lógico que se quisesse, eu gostaria de saber de que tribo eu sou. Eu tenho certeza que cada um de vocês gostaria. Mas hoje, eu posso passar sem isso, mas não posso passar sem a outro ingrediente, que é a salvação.
Entendeu? Eu vou chegar lá e Yeshua vai dizer assim: você é da tribo fulana de tal, junte-se com seus irmãos ali. Você é da tribo ciclana, você é da fulana, vai ali. Cada um vai achar a sua família sem problema algum. Pois não, Só Rebeca? como paralela, eu creio que vai ser como a arca de Noa. Quem que ia conseguir chamar elefante, leão? Mas eles sabiam onde estava o caminho. É isso. E sabia onde estava a arca. Mas quem que conduziu? Foi Noa? Não. Não foi Noa que levou eles. O Senhor soprou e falou: você tem que ir por esse caminho aqui e entrar naquela porta. E eles entraram. Eu creio que vai ser assim com a gente. Nós não vamos precisar saber. Porque a hora que nós chegarmos, o Senhor vai falar: é aquela porta sua, aquela outra, né? É muito interessante. Eu acho importante, quando a gente lê aqui a Paraxá, é não deixar as emoções falarem mais alto. O problema de Israel não foi eles terem medo. Qualquer um de nós aqui tem medo. Imagina, tem um inimigo atrás e tem um mar na frente. O problema não foi o medo, foi a forma como eles começaram a falar. Então, acontece uma situação, a pessoa começa a desesperar, começa a chorar: acabou, meu pai, eu vou morrer, não vai ter jeito. Mas e os milagres todos que a terra já fez até hoje? Acabou tudo. Porque aqui eles estão acabando de sair daqui a pouquinho vai dar um mês só, um mês que eles estão caminhando. Eles já vão começar a murmurar: eu queria as carnes que estavam lá no Egito. Quer dizer, eu quero um livramento para o meu corpo à custa da escravidão da minha alma. Eu prefiro o meu corpo ficar bem alimentado, mas a minha alma fica escrava. Então, eu acho que aí entra o problema da gente ter essa maturidade e caminhar com o Eterno e não desesperar. É isso que é. Porque quando você começa a ter uma maturidade, você não começa a desesperar com tudo que vem. Você se acalma, fala: peraí, calma, mas o Senhor não já fez até hoje? Eu não tenho promessa? O Max falou isso, né? O problema é a fé, que a pessoa derruba tudo por terra, né? É verdade. E aí acontece isso, e aí vem o destruidor. O problema é chegar ao destruidor. Calma que você lá no final para achar. Mas é interessante nós notarmos isso, porque esses são impeditivos para que as coisas aconteçam na nossa vida. E é interessante que quando Yeshua estava na terra, ele fez milagres em muitos lugares. Quando ele foi na terra dele, ele fez pouquíssimos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade dos irmãos. Eu sei quem é ele. É o filho do fulano. Os irmãos dele estão ali. A casa da mãe dele está ali, ó. Você entendeu? É banalizar aquilo que é sagrado. É não dar valor para aquele homem de Deus que estava ali. Eu tenho muito temor, irmãos, quando eu leio a Torá. Eu vejo o povo confrontando Moshe toda hora. Qualquer problema: Moshe, você é o culpado. Como assim? E os irmãos devem ter lido que um pouquinho antes da questão do mar se abrir, eu creio que foi esse momento, em que... Não, foi um pouco depois, né? Nós vamos falar sobre isso. Quando eles estão com algum problema, e aí o Moshe diz assim: por pouco o povo não me apedreja. Peraí, apedrejar é só um pecado que gera pena de morte. Qual foi o pecado que Moshe cometeu para o povo agir daquela forma com ele? Nós jogamos os nossos líderes no lixo muito facilmente. E esse povo que jogou Moshe no lixo morreu no deserto. Eu não queria tocar no assunto, mas já que ele veio, a gente precisa tomar cuidado com isso. Quem se levanta contra a liderança morre. Isso é sério.
A Bíblia e a tradição judaica falam sobre honra para líder, não para ficar julgando. Ah, Rabino, mas o fulano fez a coisa errada, isso é problema dele, ele vai se ver com Yeshua. Eu não tenho que colocar a mão em líder. O grande exemplo disso é David Hamelech, o rei Davi. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele disse assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Quem tem que fazer isso é o papai, não sou eu. Então, eu fico muito assim, impressionado de ver esse povo fazendo isso com Moshe. Muito sério isso. Pois não, André? Isso é muito importante citar, Rabino, o senhor falou, que não ia falar, mas eu anotei aqui que era muito fácil assistir a praga e não estar protegido, porque havia uma certa acomodação, porque tinha uma liderança que ia lá e falava com o faraó. Tinha uma liderança. Então, na hora que tem um benefício e eu não tenho que fazer nada, é muito fácil. Mas na hora que o problema tem que ser resolvido, aí vai atrás do líder. Mas e se naquela hora o líder é para ser você? Aí a culpa é do outro. Então, isso também é bom trazer para nós, para os nossos dias, para a nossa vida, que diante de uma situação, se a sua vida vai bem, então o líder, está uma bênção. E aí não vai, a culpa é do líder. Quer dizer, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que tomar atitude nenhuma. Foi o Eterno fala, né, com Moshe. Mas você está olhando para mim, é o povo. E quem foi? Foi ele. Mas o Senhor nos chama todos os dias para dar o passo em direção ao mar. O senhor me corrige se eu estiver errado. Não, é isso mesmo, André. É isso mesmo. E nós precisamos aprender, porque são princípios. De novo, é o princípio. Sabe? É muito fácil terceirizar a culpa. Sabe? A terceirização da culpa, ela acontece a todo momento. Nós estamos vendo aí as coisas acontecendo lá no Irã. Estão acontecendo explosões lá no Irã, ninguém sabe onde está vindo. Calcula para quem que vai essa culpa? Para Israel. Por quê? Porque nós queremos incriminá-los. Eles nem lá foram, mas a culpa é deles. A culpa é minha, eu jogo quem eu quiser. Afinal de contas é assim, não é isso? Então, isso, irmãos, é uma coisa séria. Eu vou mostrar isso para os irmãos em Êxodo 15, do 23 ao 25, nós vamos falar sobre Mara. Porque eles chegaram em Mara, mas eles não puderam beber água ali. A água era amarga, por isso o lugar foi chamado de Mara. Está escrito assim: e o povo murmurou contra Moshe. Moshe, não tem água. Ele é o síndico do acampamento. Ele é responsável por tudo. Que havemos de beber? O Moshe foi falar com quem? Com o Eterno. Ele mostrou para ele uma árvore, um pedaço de pau, que ele jogou nas águas e as águas se tornaram doces. Está escrito assim: ali o Eterno deu a eles estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Eles foram aprovados? Não. Desde que eles saíram do Egito, o Senhor está provando. Por que eles vão morrer todos no deserto? Porque eles vão ser reprovados. Qual que é a diferença desse povo e de Jó? Jó entendeu o que estava acontecendo com ele. Quando ele perdeu tudo, a mulher dele chegou assim: bendiz ao nome do Eterno e morre. Não é amaldiçoa, não, como está escrito lá no texto, tá? É bendiz ao nome do Senhor e morre. Porque ela veio sofrendo de tal forma que ela falou assim: olha o Shema e morre. Porque você já está no estado terminal. Ele estava tão estressado que ele deu uma cacetada nela. Mas o que ele falou? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderam isso?
Ele sabia que a culpa não era do Eterno, estava acontecendo alguma coisa que ele não entendia, mas a culpa não estava nos céus. Ele não era culpado. Como depois, os amigos dele chegaram e falaram assim: você pecou, cara. Você pecou. E começam a fazer um discurso falando dos pecados de Jó. Ele não estava sendo amassado, ele não estava sendo ali destruído porque ele tinha cometido um pecado, mas porque ele estava sendo provado. A provação ela é muito diferente da punição. Jó não está sendo punido, ele está sendo provado. Eu e a Rebeca passamos por isso. Morávamos em Belo Horizonte, foram 4 anos de provação. E a gente orava e falava assim: Senhor, o que eu fiz? Eu pequei. O Espírito Santo falava assim: não fez nada. Mas Senhor, é possível, Senhor, nós não fizemos nada. O que está acontecendo? O Espírito Santo se calava. Eu saía para pregar, o profeta olhava para mim assim e falava assim: nossa, eu te vejo rico. Eu falei: cadê? Até hoje não chegou, mas está chegando também, porque se o profeta falou, vai chegar. Eu falei assim: mas como assim, Senhor? A aprovação foi até o fim, mas quando ela acabou, o Senhor disse: basta. E daquele dia em diante tudo começou a mudar. Foi o que aconteceu com Jó. O povo aqui está sendo provado, e não é com coisa, não é com enfermidade, não é com morte, são coisas que dá para administrar. Aí eu estou com sede, tem água lá, mas água amarga. Podia chegar e falar assim: Moshe, como que a gente resolve isso? Dá para você orar lá e perguntar para o Eterno o que dá para fazer? Mas o povo virou e disse assim: o que nós vamos beber? O que nós vamos fazer agora? Estou com sede. A Rebeca fala assim: tem 2 jeitos de você falar alguma coisa com alguém. Tem o jeito certo e tem o outro jeito. E o outro jeito foi o que eles usaram aqui. Então, nós vamos entender, irmãos, que quando eles começaram a murmurar, essa palavra murmuração hebraica era uma palavra muito forte, porque é a palavra num, e significa uma recusa obstinada a crer na palavra do Eterno e nas suas obras miraculosas. É um ato de rebeldia, descrença e desobediência à autoridade divinamente constituída. Isso é murmuração. Eu não creio no que está acontecendo, não. Eu estou me rebelando agora, fazendo igual Satanás. Eu não creio, e eu quero, você vai resolver o problema de qualquer jeito, porque foi você que trouxe a gente para cá. Quantas pessoas você foi pegar no laço para levar para o deserto? Alguém teve uma arma apontada para si, dizendo: ou você vai ou você morre? Todo mundo foi de livre e espontânea vontade. Aqui eles estão dizendo que não, que eles estão se rebelando contra a autoridade que o Eterno deu para Moshe. E não é pouca. Lembrando que quem era Moshe? Um pastor de ovelhas que estava lá no Sinai, pastoreando, cuidando das ovelhas do sogro. E na próxima paraxá ele vai aparecer, cuidando das ovelhas do sogro, quando de repente você não fala com ele. Um homem gago está aqui, liderando o povo, e agora o povo se rebelando contra ele. E aí o Senhor vai bater sobre ele, vai bater no povo, sabe? E eles então de lá, de Mara, né? Só um detalhe, sabe? Esse nome Mara é nome também, um nome feminino. E eu não sei se vocês já perceberam, porque eu conheci uma Mara, que bênção que é com ela. Ela amarga desse jeito aqui. Gente, isso é uma coisa do nome. Por isso que na hora de colocar o nome no neném, cuidado. Tá? Para não escolher um nome que depois vai resultar num negócio desse aqui. Ela era amarga, né? Mas tudo bem. Então, depois disso,
eles vão para um outro lugar que se chama Elim, né? Lá na Torá, a primeira palavra é Elimá, tá? Onde existem 12 fontes e 70 palmeiras. Mais uma vez, uma revelação muito grande está nesse texto, porque esse lugar aqui, ele é um lugar onde tem essas 12 fontes que estão ligadas novamente à Nova Jerusalém. Por quê? Na Nova Jerusalém existe uma fonte de vida que brota e sai através das 12 portas. Então, ela está ligada com isso. E as 70 palmeiras aqui são as 70 nações do mundo. Ou seja, essa água, essas fontes aqui vão dar o seu subsídio, a sua vida para todas as nações do mundo. E isso é interessante a gente notar, porque as nações elas vão buscar isso em Israel. E eles vão precisar de Israel para poder receber toda essa vida. E lá nesse lugar foi um lugar onde eles tiveram um pouco mais de shalom. Mas depois, quando eles partem de Elimá, tem um outro episódio que está lá em Êxodo 16, 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, e eu colocaria aqui de novo, porque isso aqui está recorrente, né? E essa palavra murmurar aqui, parece que ela vai virar aqui o centro desses momentos finais da Paraxá. Murmurou contra Moshe e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Eterno na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Olha, tinha muita carne lá. Quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matares de fome a toda esta multidão? Novamente, Moshe é culpado pela fome. Pela sede ele já foi agora há pouco, agora é culpado pela fome. Ou seja, Moshe realmente é o síndico. Ele é o síndico do acampamento, que não é possível. Misericórdia, gente, quanta coisa esse homem está suportando. E o pior é o povo abrir a boca. Quem dera tivéssemos morrido. Ué, você não está feliz, criatura? Morre de uma vez. Eu fiz um pontinho aqui, porque Por favor, a gente lê na Paraxá, é a terceira vez que está acontecendo isso em pouco tempo. Eu cheguei a uma conclusão, isso é coisa minha, que esse povo não queria sair do Egito. Sabe quando você está vivendo uma situação no emprego? Ah, esse emprego não presta, tá ruim, esse chefe, não sei o quê. Alguém vira para você e fala: então sai do emprego. Ela fala assim: ah, não vou sair não, porque eu preciso desse emprego. Eu acho que esse povo nunca quis sair do Egito, nunca. Eles queriam reclamar, gemer, fazer e acontecer. Quando saíram, não era isso que a gente queria não. A gente queria voltar para o Egito, porque lá tinha carne, tinha mentira, porque eles eram escravos. Tinha carne, tinha pão, tinha tudo. Então, eles estão dando um desgaste em Moshe e no Eterno. É por isso que eles vão morrer, porque na realidade eles nunca quiseram. Eles saíram com o corpo, mas o coração estava no Egito ainda. E a gente corre um risco grande. Outra coisa, eu estou livre? Eu começo a ficar arrogante. Eu começo a me achar. Porque agora eu tenho que fazer o que eu quero, porque eu sou livre agora. Eu não sou mais escravo. Então eu vejo que é muito sutil a coisa, mas eu acho que é um negócio assim. E eu vejo que essa arrogância da qual a Beth está falando passa pela questão do seguinte: agora eu mereço carne, agora eu mereço água, agora eu quero isso. Eu estou aqui no deserto, são só 2,5 milhões de pessoas, mas eu não quero saber, eu quero carne. Cadê a carne? Cadê as coisas gostosas para mim comer? Cadê a cebola que lá no Egito tinha? Né? E a cebola é boa, viu, irmãos? Dizem que a cebola é do diabo, mas não é do Senhor, é cebola. Do cebola é uma delícia. Então,
esse povo, aqui está dizendo, por que nós não morremos? Irmãos, todas as vezes que alguém abre a boca desse jeito, está liberando um espírito de morte sobre a sua vida. Ah, porque eu queria morrer. Você tem certeza que você quer morrer? Aí a pessoa está doente, começa, né, a passar por aquele processo. Ai, pai, por favor, tenha misericórdia, não me leva agora não. Mas tu não queria morrer agora há pouco, criatura? Os irmãos entendem isso? Isso é uma coisa séria. Vou abrir um parênteses aqui que você não está vendo aqui, você que está me escutando, o pessoal está rindo aqui, porque é isso mesmo. O pessoal fala que quer morrer, mas na hora não quer mais morrer. Ou seja, as pessoas não sabem o que elas querem. Vou fechar o parênteses agora. Voltando para Paraxá, irmãos, esse é o problema. A pessoa não sabe o que ela quer, sabe? E Moshe agora, ele está dizendo que Moshe vai matar uma multidão de fome. Aí, o que acontece? O Eterno fala assim: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Tenho ouvido. Quem estava no acampamento? Era só Moshe? Quem estava entre eles? O Eterno. E Yeshua disse assim, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu e você abrimos a boca, você acha que Yeshua não está ouvindo? Você entendeu? Vamos falar besteira, e Yeshua está ouvindo. E a besteira que a gente fala, ele pode fazer cumprir. Você sabia disso? Vou continuar a leitura. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Eterno vosso Criador. Moshe deu um recado para o povo: vocês vão ter carne e pão. Vai dar para fazer sanduíche, se quiser. O que não é uma má ideia. Esse só foi um parênteses também. Uma boa ideia aqui. Ele diz assim: e aconteceu, depois da palavra do Eterno, que à tarde subiram codornizes e cobriam o arraial. Aquele monte de carne caído aonde? Na porta deles. Eles tinham que sair para caçar? Tinham que sair para poder comprar carne no açougue mais próximo? A carne caiu aonde? Na frente da tenda deles, na porta da tenda deles. E a Bíblia diz assim: e pela manhã, já no dia seguinte, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes Moshe: este é o pão que vos deu o Eterno para comer. O que o Eterno falou, vocês vão ter carne e pão. Ele cumpriu. No dia seguinte, o que eles reclamaram estava lá. Mas não porque eles eram bonzinhos, mas é porque aquele pão, aquela carne e aquele pão serviu como julgamento para a vida deles. E tem o seguinte, no texto aí, tem uma coisa interessante, eu não sei onde é que está, deixa eu ver aqui, eu não sei onde é que está isso, mas nós lemos na Torá que essa seria a porção deles de cada dia. Está aí no texto, depois você procura aí para mostrar. Pergunta, Rabino. Então quer dizer que o Eterno pode ouvir a minha murmuração
e responder a ela, isso vai ser para a morte, para a minha vida? Exatamente. Porque quem murmura, não murmura através do Espírito Santo. Você já viu algum murmurador falar, ser a boca do Espírito Santo falando? O Espírito Santo murmura, irmãos? Não. Reclama? Não. Ele como a definição da palavra lá, ele é aquele tipo de pessoa descrente, Não. que é como Satanás? Não. Pode continuar. Então, a pergunta era essa mesmo, porque aqui está muito claro, porque o Eterno ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, mas ele respondeu, é isso que você quer? Então é isso que você vai receber, mas isso vai ser para a sua morte. Exatamente. E o Eterno é o mesmo, não tem tempo, então essa palavra é vida, ela é para hoje. Exatamente. Então, se eu estou murmurando, se minha boca está murmurando, o Eterno pode responder sim. É isso que você quer? Isso vai te gerar morte. Mas é isso que você quer? É isso que você vai ter? Isso é real. Sim. E a murmuração é fruto de rebelião. Tá? Agora, só uma coisa, irmãos. Quando diz aí que é a porção de cada dia na Torá, sabe do que eu me lembrei? O maná, então, é a porção de cada dia. Tá? Vocês lembram de uma oração que Yeshua ensinou a gente fazer? E ele disse assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos. O maná caía todo dia, que era hoje. Então isso significa que esse incidente do maná, Yeshua, quando ensinou a orar, está falando que o pão que nós comemos todo dia é fruto de um milagre diário do Eterno na nossa vida. Aleluia. Você tinha parado para pensar nisso? Isso é lindo que tem na palavra, irmãos. A oração de Yeshua está ligada com a Torá, com esta paraxá, com este evento do maná. Lembrando uma coisa, que a palavra maná, em hebraico, é manhu. Ok? Manhu tem uma coisa interessante, porque ru em hebraico é ele. Então a tradução literal seria: que é ele? Ou quem é ele? Então o maná não era uma comida, era uma pessoa. Aí quando Yeshua lá em João fala assim: eu sou o pão vivo, que desce da onde? Dos céus. E o maná caía de onde? Dos céus. Então eles estavam se alimentando de Yeshua, fisicamente. Até eu tenho uma coisa interessante, outro dia a Rebete me lembrou disso, que o maná, ele era uma coisa tão extraordinária, que ele não gerava dejetos. Você entende isso? Eles não iam no banheiro, por causa do maná. Por quê? Porque ele era totalmente absorvido pelo corpo. Vocês estão entendendo isso? Ele era um alimento tão poderoso, porque ele, inclusive, ele assumia o sabor que você estava desejando. Aí eu quero comer torta de amora. Eu fui longe agora, né? Torta de amora, agora eu caprichei, né? Ou uma Apfelstrudel, né? Uma torta de maçã, como a minha bisavó fazia. Oh, saudade, hein? Você comia o maná, tinha esse gosto. Os irmãos que gostam mais de uma carninha, né? Tinha gosto de picanha, ou tinha gosto de costela. Os irmãos que gostam de peixe, né? Tinha gosto de peixe, né? E assim sucessivamente. Chocolate, de novo, né? Então assim, os irmãos vejam que o desejo do coração deles era atendido através do maná,
que foi fruto de uma reclamação. Quando eu não reclamo e louvo, esse maná cai, mas não para minha condenação, mas é para minha edificação e para minha restauração e cura. Então, veja bem, lembra quando nós fizemos o Kiddush ontem e nós comemos a halá? Aquela halá representa o quê? O maná. Se ela representa o maná, significa que aquele pão que nós comemos ontem, ele tem o efeito de cura e restauração na nossa vida, no nosso corpo físico. Ou seja, aquele pão nunca vai fazer mal. Principalmente porque todas as halot que são feitas aqui na congregação são feitas por mulheres virtuosas. Aleluia. E eu só vou abrir um parênteses aqui, vou fechar rápido. Cada vez que as mulheres estão fazendo as halot, está ficando cada vez mais gostoso. Eu não sei agora, daqui a pouco, o que vão inventar. Porque tem até halá com purpurina, brilhante. Olha, de todo jeito. Por isso, olha, Baruch Hashem pela vida de vocês. Que essa halá que vocês fazem se transforma nesse pão vivo para poder trazer bênção, cura e restauração para a gente, que é o próprio Yeshua se manifestando entre nós. Eu queria só ler o Salmo, um pedacinho, Salmo 78, e o versículo, ele diz o seguinte: ainda que mandar as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes deram trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Quer dizer, era o pão que era servido na eternidade, né? Que é servido. Que é servido ainda, né? Que é o pão dos anjos, né? Irmãos, imaginem o privilégio que esse pessoal teve. E mesmo assim, lá na frente eles vão falar o quê? Esse pão vil. Vão reclamar do maná. Mas é porque o maná, como ele é espiritual, o corpo começa a rejeitar o carnal. O espiritual ele quer o maná, mas o carnal ele já não aguenta mais o maná. Ele começa a falar: não estou aguentando mais olhar para esse pão, né? É igual a gente fala assim: vem para a oração. Ah, eu não posso ir, né? É o maná, a oração é o maná. Vem para o churrasco. Ah, é churrasco que eu quero. Que dia que é mesmo, horário, não é assim? Então, como o maná é espiritual, as pessoas rejeitam. Mas o carnal, todo mundo quer a carne do Egito, as cebolas e tal. Que era a reclamação deles. Que era a reclamação deles. Porque eles vão, daqui a pouco eles vão falar contra o maná, né? É. E alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não. Vamos. Passa o microfone aqui, ó. Então a gente nessa passagem do povo no deserto, trazendo para hoje em dia, a gente tira um grande ensinamento, né? Porque se a gente no momento da nossa vida estiver passando no deserto, nós temos que nunca murmurar, então, só agradecer. Agradecer pelo maná, agradecer pela carne, porque a murmuração traz a morte, né? Então nós pegamos essa paraxá e trazendo para a nossa vida no dia de hoje, a gente pode tirar um grande ensinamento, né? Sim. Aprender a agradecer em todos os momentos, apesar de tudo. Eu vejo assim, Maneuza, que nós já deveríamos ter aprendido a agradecer por tudo, entendeu? Mas assim, a gratidão, ela dispara algo na eternidade que é inimaginável. Então, o que a gratidão produz? Ela produz milagres. E aí nós vamos começar a viver numa dimensão que eles viveram, mas desvalorizaram. Então, isso que eu estou querendo dizer, tirar o ensinamento deles. Exatamente. Eles tiveram, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão ali, né? Eles não deram valor, né? Então que nós possamos dar valor para isso. Eu estou tentando falar. Então, Amém. Vamos dar valor então para isso, irmãos. Pegar como ensinamento. Para a gente pegar isso como um padrão, um ensinamento, e nós entendemos o seguinte: precisamos louvar ao Senhor por cada coisa que acontece na nossa vida. O que está na nossa mesa. Por que nós precisamos agradecer por cada coisa que nós tomamos, comemos? Por que nós fazemos uma oração sempre antes e depois a gente louva ao Senhor? Porque nós sabemos de onde vem isso. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência. É o Senhor.
Ele faz tudo em todos. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma criança fazendo uma oração, aquilo é muito poderoso, porque a criança ora com o coração. E principalmente quando uma criança, às vezes ela não faz a oração em hebraico, mas ela faz a oração em português. Eu já vi criança orando: Papai do céu, obrigado por isso que está aqui, que nós vamos comer agora. Isso é poderoso, irmãos, uma criança. E nós temos que aprender com as crianças o quê? Esse padrão de inocência, de olhar e falar assim: tu estás fazendo tudo. Qualquer coisa que eu estou fazendo, estou passando, estou vivendo, é o Senhor que está me dando. Então aí, o que a criança faz? Ela dispara alguma coisa na eternidade. O Eterno olha e fala assim: meu filhinho ou minha filhinha, vou cuidar de você. Cuidado, carinho. Eu falo para os irmãos, eu vou continuar repetindo. Eu não sei por que eu sou tão amado na eternidade. Eu até inconstante. Quando eu oro, eu falo assim: Pai, eu queria entender por que o Senhor me ama tanto. Se tem uma pessoa que não é digna de ser amado, sou eu. Eu conheço a minha história passada. Eu sei o que eu fiz. E para mim, estar aqui hoje, receber tudo que eu tenho recebido do Senhor, eu falo para os irmãos: eu não sou digno, não. E eu não entendo porque que Yeshua me ama tanto. Por isso, eu tenho que dar valor para quem Ele é. Eu tenho que falar dele toda hora. Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos aqui. Êxodo 16:16 diz assim: esta é a palavra que o Eterno vos tem mandado. Colhei cada um conforme ao que se pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Olha que coisa interessante, irmãos. Um homem são cerca de 4 litros. 4 litros de comida é uma quantidade bem boa para uma pessoa comer, para um adulto comer, né? Eu acho que até aqueles assim, mais, como é que eu diria? Fortes, né, no garfo, né? Obrigado. Aquele que é forte no garfo, que é animado para comer aquela coisa toda, come os 4 litros. E o Senhor já deu uma porção generosa. O que eu quero dizer com isso? Todos os dias há uma provisão generosa para nós. Você não vai levantar da mesa insatisfeito, dizendo assim: eu não comi aquilo que eu desejava comer. Todo dia, quando eu como, eu agradeço ao Senhor. E muitas vezes eu falo para minha esposa assim: nossa, que comida maravilhosa que você faz. Na minha opinião, é a melhor cozinheira do mundo. Vamos abrir um restaurante. Entendeu? E por que, irmãos? Porque ela faz tudo com amor. E eu tenho que valorizar a esposa que eu tenho em casa. Entendeu? Então eu tenho que chegar para ela e falar: nossa, que comida maravilhosa. E a comida é boa mesmo. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de almoçar lá em casa, né, viram que a comida é boa. Então assim, a gente precisa valorizar isso que nós recebemos todo dia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos lanchar lá. Vamos comer uma comida boa. É só um lanche, Rabino, mas mesmo assim é bom. Entendeu? Porque o Senhor está provendo isso para nós. E uma coisa interessante é que aquela comida só servia para aquele dia. Só servia para aquele dia. Se ficasse no dia seguinte, não prestava mais. E o que o Senhor disse? Comam tudo naquele dia, porque no dia seguinte tem mais. Você entendeu? Como o que você quiser, porque amanhã tem mais. Ficou horrível. Vamos tentar de novo? Vamos falar bonitinho para o Senhor, pelo menos isso. Você vai comer tudo que você tem vontade de hoje, porque amanhã tem mais. Baruch Hashem. Aí em Êxodo 16:20 diz assim: eles porém não deram ouvidos a Moshe,
Antes, alguns deixaram dele para o dia seguinte e criou o bicho. Por isso indignou-se Moshe contra eles. Será que você percebeu que o maná servia como uma forma do Eterno testar a obediência deles? E eles de novo falharam na prova, tiraram 0. Olha só que coisa, irmãos. Olha, e uma outra coisa interessante é que no 6º dia eles tinham que colher 2 homens para cada um, ok? E olha só que interessante, os príncipes vieram e falaram assim: Moshe, o pessoal está colhendo. Moshe disse assim: deixa, porque amanhã é Shabat. Eles comeram da sexta-feira, e o que ficou para o sábado deu bicho. Eita, maná inteligente! Esse maná, gente, que benção esse maná! Maná inteligente, não estragava. Por quê? Porque eles estavam debaixo da obediência. Outra coisa, a porção dobrada. Sexta-feira é dia de porção. Oh, meu Pai, é o outro princípio do Shabat, está aqui. Irmão, sexta-feira é dia da gente ter uma porção dobrada, espiritual, física, emocional, para poder nutrir o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para a gente poder se alegrar e dizer para todo mundo: o Senhor reina. Aleluia. Porém, no Shabat eles vão passar na prova? Não. Êxodo 16, 27 a 28. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Mas não tinha, já estava em casa o maná, para que eles vão sair para colher? E o texto diz assim: então disse o Eterno a Moshe: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Aí vem a minha pergunta, irmãos. Até quando a gente vai insistir em ser criança? Até quando nós vamos insistir em em tirar 0 na prova com Yeshua? Até quando? Tem irmãos que estão chegando aqui agora, mas e os outros que estão aqui? Até quando? Quer dizer, aqui tem um outro princípio mostrando o seguinte: as coisas do Shabat, elas têm que ser bem feitas. E eu tenho que entender isso. A Rebete fala que no Shabat tem 3 coisas: santidade, bênção e descanso. Por que a gente fica agitado no Shabat? Shabat é dia de descanso, é dia de bênção, é dia de santidade. Para que a gente fica agitado e fazendo outras coisas no Shabat? Hoje é dia de porção dobrada. Por que a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã? Por que eu não saco essa porção dobrada e falo: Senhor, eu quero a porção dobrada, e se possível dobrar o dobrado eu também quero. Eu sou meticuloso com essas coisas, sabe? Então, se puder dobrar o dobrado eu também aceito, Senhor. É por isso que nós vimos que esse povo aqui vai morrer no deserto, porque eles se recusaram a obedecer. Toda vez que tinha alguma coisa, eles faziam errado. Eu queria colocar um pontinho do Shabat. Eu acho que isso é muito importante para nós, porque aqui não é nós que estamos falando, é a palavra do Eterno. Ele diz o seguinte: então disse Moshe: comei hoje o maná, porquanto hoje é o Shabat do Eterno. Agora é esse ponto que é importante: hoje não achareis no campo. Aí ele vai falar de novo. Aí eles saíram para colher, mas não o acharam. Você não acha maná no Shabat. Não adianta a gente trabalhar no Shabat. Não acha maná. Maná não tem no Shabat. Porque a pessoa fala assim: se eu não trabalhar no Shabat, eu não ganho dinheiro. Se eu não sair para trabalhar, minhas contas não vai bater. Mas não vai bater se você sair para trabalhar, porque o maná não cai no Shabat.
E você mesmo que sair, não tem o Shabat, não tem o maná. Porque eles não conseguem recolher, não acham o maná. E outra coisa, entra em rebelião e desobediência. Aí ficou pior, a semana inteira fica ruim. Uma coisa que poderia, né, ser bênção, ficar um dia só parado, ficou um dia trabalhando, que não podia, a semana inteira vai ser com luta e dificuldade. Aí vai ter que buscar o pão, ao invés de maná cair na porta, vai ter que ir buscar o pão, Vai ter que ir atrás do maná. com muita luta e dificuldade, arriscando até perder esse pão, né? É verdade. A gente sabe que às vezes perde com enfermidade, com várias coisas. O Dr. Ramon estava falando de golpe, e é várias coisas que acontecem. E, inclusive o Ramon é uma testemunha boa, é um exemplo bom disso, que ele deixou de trabalhar no sábado para poder cumprir a palavra, e o Senhor tem enviado para ele as coisas. Está faltando alguma coisa na sua casa, Ramon? Nada. E a Stephanie, que é a esposa dele, está do lado aqui, que pode comprovar, né? O Senhor tem abençoado, você tem tido cliente? Muito cliente. Então, irmãos, é prova de que quem guarda o Shabat recebe. Nós não precisamos fazer nada no Shabat a não ser cumprir o Shabat. Só isso. O resto, o Senhor traz sobre as nossas vidas. Pois não, André? Eu até gostaria de quem está nos ouvindo, que trabalha, né, de convidar a pessoa a experimentar, porque eu vivi isso. Eu trabalhava no sábado inteiro. Quando eu comecei a vir na congregação, parecia O microfone aqui, por favor. Estica lá para. Parecia uma afronta falar para mim que eu tinha que parar de trabalhar no sábado. Eu queria espanar, né? Eu queria sair correndo da congregação. Mas quando a gente tem o desejo de agradar o Eterno, a gente suporta e chega um momento que você para de resistir. E aí eu falei, olha, Eterno, se é da sua vontade que eu não trabalhe no Shabat, então alguma coisa vai ter que acontecer. Eu atendia 5 pessoas, vamos supor, que é bastante isso no particular no sábado. Um mudou de cidade, aí eu falava assim, daí eu vou começar a trabalhar no domingo, que eu acho difícil, ninguém vai querer, mas eu não vou abrir mão. Ainda Deus teve misericórdia, porque eu falei, não vou abrir mão. Eu não abri mão mesmo, mas os pacientes, um mudou de cidade, o outro mudou de emprego, não podia mais ser atendido no Shabat, outro morreu, outro... entendeu? E é tão maravilhoso. Então hoje eu trabalho depois do Shabat, para a glória do Eterno, e no domingo. E aí no domingo, no diferencial, é que domingo ainda é despojo, porque no nosso ano civil, no nosso calendário, quem trabalha no domingo ainda ganha dobrado. Então, eu trabalho no domingo e é um presente para mim, porque... Então eu convido as pessoas, olha, gente, conversa aí com o Eterno, se isso é real, e você vai provar o melhor da terra, porque quem trabalha no domingo é diferencial. E aí é uma bênção. Porque obedece. Sim. E é interessante, né, André, que quando trabalha no domingo, como no seu caso, o caso do Ramon, nós cumprimos aquilo que está escrito: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, porque a CLT são 5 dias, 8 horas por dia, 40 horas semanais, né? Que é o que o pessoal tem de mais comum por aí. E isso é interessante porque isso mostra para a gente o seguinte, que vocês estão cumprindo a Torá de forma literal, e aí não tem como dar errado, vai sempre dar certo. Então, é algo maravilhoso nós percebemos o quanto a Torá está viva nos nossos dias e como ela funciona. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, isso aqui já passou.
Isso não tem nenhuma validade para os nossos dias, mas nós percebemos que isso tudo está valendo, isso funciona e tem trazido bem sobre a vida dos irmãos que aqui estão. Percebe? Mais alguma pergunta? Então, se nós não temos mais nenhuma pergunta, eu quero falar com você que me acompanha até agora. Muito obrigado por estar aqui. E eu espero que você possa estar conosco na nossa próxima Paraxá, em nome de Yeshua. Não perca, porque nós vamos ter mais princípios, mais ensinamentos e revelações da palavra, em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.